Olha aí, diretamente dos estúdios da REC 03, está começando mais um Resenha da Base, sou Gui Preto, e à minha frente aqui tá meu irmão, camarada... Joseph Felipe. José Bonifácio. E hoje o Resenha da Base nós vamos ter vários assuntos, tá? O primeiro deles nós vamos falar do INSS, da crise do INSS, Nicolas Ferreira espalhando notícia verdadeira pra caceta, China e Estados Unidos, ai, vamos dar uma trégua. E ainda tem juros, Brasil aí meteu o louco aí, quando você pensa que a situação não pode ficar pior, pô, não fomos super taxados, mas fica tranquilo que o juro sobe sozinho. E pra finalizar ainda, puta, mano, Cirão da Massa... fazendo acordinho com a extrema-direita? Cirão de Hitler? A gente vai ver isso agora, tá? No Resenha da Base. Na categoria de base. Zé, meu irmão, Vamos pra mais um, né? mais uma semaninha. Feliz demais, semana que a gente refletiu bastante, ó. Foi. Você que tá aqui, por favor, cara, já deixa seu comentário pra gente saber que tem visualização e a gente não sabe quem é você, mano. Deixa seu comentário, curte, beleza? Indica só pra uma pessoa, não vou nem pedir pra mais, não. Uma pessoa só, você ajuda a manter isso aqui, tá? Na descrição tem o Pix aqui do nosso podcast, que é importante manter essa bagaça. E, pô, isso aqui é caro, mano. Falar real pra vocês. Então, na descrição tem o Pix aí, beleza? José, crise aí, parece que resolveram a treta parcialmente, porque eu acho que em curto e médio prazo não se resolve Estados Unidos e China. Os Estados Unidos pensam assim, tarifa lá os caras e nós faz aqui na nossa fábrica. Só que os caras esqueceu que para ter as peças das fábricas e das máquinas, ele precisa pegar as peças da China para começar a pensar em ter o próprio maquinário. E aí eu acho que foi caindo esse choque de realidade do Trump, da galera toda. O Xi Jinping também falou, mano, legal, paguei aí de macho man, seguramos os caras, mas porra, tá ruim pra todo mundo. E aí os caras deram essa trégua. Você acha que a trégua vai longe? Você acha que não vai? Você acha que isso aí é só blá 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 mesmo e daqui a pouco o pau tá atorando de novo? Olha, cara, Gui, o primeiro passo, né? Eu acho que a China já cumpriu um papel importante, eu acho. Principalmente por ter realmente sido forte nesse confronto de tarifa com os Estados Unidos, né? Então, se agora realmente eles estão dando essa trégua, porque as bolsas já estão desabando no mundo inteiro há muito tempo, já desde que começou todo esse conflito, mas eu acho que a China se mostrou forte, sabe? Porque assim, por mais que os Estados Unidos já não é aquele império, aquela força como foi, sei lá, até os anos 2000, né? Mas é isso, o dólar está no mundo inteiro, espalhado, todo mundo depende da economia norte-americana, ela ainda é a força hegemônica do sistema capitalista hoje. Claro que a China tem sua grande importância, mas ela é. Então, peitar ela já se mostra que sua economia está muito forte. Então, a economia chinesa está muito forte. A gente sabe por vários motivos, né? Por ser uma força produtiva bem organizada, por os produtos estarem no mundo inteiro e principalmente pela cadeia produtiva deles ser quase toda deles. Né? Então, eles têm essa estratégia que realmente ajuda muito, né? Mas enfim, cara, eu acho que essa trégua aí é difícil saber, porque o que o Trump tentou? A chamada teoria do caos, né? Ele tentou um caos, porque assim, todo mundo sabia que os Estados Unidos não vai conseguir se reindustrializar do dia para noite. Sim. Isso demora às vezes 10 anos. Como eu te falei, o maquinário não é de lá. E demora às vezes 10 anos. Né? 10, 20 anos. A mão de obra americana é mais cara do que a chinesa. Então são vários motivos que fazem as empresas saírem de lá, mas elas não estão só na China, né? Elas estão em Hong Kong, em Taiwan, na Indonésia, na Índia. No Brasil, né? Não tanto quanto a gente queria, mas algumas estão. E é aquilo, eu acho que pode ser que fique uma trégua por um tempo, depois volte uma pequena guerra comercial, talvez não nessas taxas como eles começaram, né? Uhum. Mas às vezes uma taxação ou outra ali vai ter mesmo e vai reformulando o mercado, cara. Mano, posso passar um resumo dessa parada? É o seguinte, qual que foi a treta? Eu até tava acompanhando no jornal aí que os camaradas falou que o Trump acho que teve um saldo positivo, porque lá pros lados dele ele tá inventando mentira, falando que não, nós saímos vencedores, blá blá blá. Ó, pra você que tá acompanhando, um resumo aí pra você falar bosta na roda de amigos é o seguinte, você é trampista também, tá? Que paga papo pros Estados Unidos, vamos lá. Quando deu tarifaço, o americano saiu pra comprar todos os bagulho antes da tarifa chegar e tudo mais. Então aquela doideira que foi, por exemplo, da pandemia, que a rapaziada, papel higiênico e não sei o que lá. Exatamente aconteceu isso nos Estados Unidos. Aí agora, como vai ter desconto em tudo, vai ter o rebote disso aí, que é o quê? A galera pensou, pô, são 90 dias de coisa, então já vamos também estocar tudo de novo, porque agora tá sem a porra da tarifa. Então, quando foi rolar o tarifaço, os caras sabiam, compramos tudo pra reter e pra não dar bosta. Aí agora vai ter de novo, tá? Esse é o primeiro
a primeira cartada negativa aí do Trump, mas se fudeu muito. Segundo, beleza, bagunçou o tabuleiro também, não vamos negar que ali, tipo assim, a China tá comandando, deixa eu bagunçar um pouquinho pelo menos pra eu ganhar um fôlego. Isso aconteceu. Só que no Canadá, por exemplo, a esquerda tava morrendo. Por ele ter peitado o camarada lá, ele reelegeu o cara. Olha que foda. Então, tipo assim, segunda perda do Trump. E a terceira, ele criou um mal-estar tão merda na Europa, com as atitudes dele, e ao longo do tabuleiro de war, que pode reparar que tá todo mundo ali, dia sim, dia não, indo visitar o Xi Jinping, mano. Os europeus já encostou lá, porque também é reflexo da guerra com a Ucrânia. Os caras tá tudo fudido, porque não acaba essa merda aí, tipo, querendo ou não, gera um gasto e não é só a Rússia e a Ucrânia que se fode, é a Europa como um todo. E aí, nessa brincadeira, eles estão lá no Xi Jinping porque já viu que, tipo assim, mano, se o Trump vier aqui taxar nós, ele que se foda. Nós vai lá na outra ponta do tabuleiro. E aí, pra finalizar meu raciocínio aqui, até pra gente meter marcha nas ideias, aonde que o Trump também se ferra? Quem que tá lá hoje lá na China? O Brasil. Sim. Então, muitos países estão fazendo acordo. O Brasil tá, aparentemente, aí, pelo que consta, tá trazendo alguns contatos milionários aí pra cá. E eu acho que o Trump, nessa aí, ele perdeu a confiança do mundo inteiro. Então, por mais que a guerra comercial volte, e por mais que o dólar seja mais forte, né, a moeda do mundo, eu acho que nessa aí ele se fudeu, mano. Porque quebrou a confiança. Tipo assim, os caras falam, mano, peraí, enquanto for esse CAPES aí, nós tá fora. Sim. É que aquela coisa também, né, Gui? É um termo forte, né? Suspiro final dos Estados Unidos. Mas é que ou um presidente fazia algo parecido como o que o Trump fez, assim, em um fenômeno meio de imposição, ou realmente a economia norte-americana ela ia sangrando, sangrando, sangrando por vários anos. Foi arriscado? Foi. Mas foi uma estratégia. Né? Concordo, eu acho que, talvez foi infeliz, não foi tão positivo em vários pontos, você vê, muitos analistas eu tava vendo, vixe, cara, pode acontecer vários fenômenos, ele pode realmente enfraquecer, né? Ele pode enfraquecer. Lógico, porque os produtos que tem lá, tipo, tem a China, ela tem uns territórios lá que tem coisa que, por exemplo, não tem como você ter nos Estados Unidos, aí tem que ficar comprando de alguns lugares. Sim. Tanto que a guerra da Ucrânia lá, quando eles querem uma fatia, é justamente porque tem um terreno ali que nasce um negocinho que é bom pra nós, que eles podem extrair do solo. Agora, nessa brincadeira, a China, é como você falou, ela tem todo o processo da cadeia produtiva. Sim. E ainda os Estados Unidos saiu atrás nisso. Eu não sei se era o melhor jeito de resolver, por exemplo, ele comprar uma treta com o vizinho dele, que é o Canadá. Ele botar no rabo dos mexicanos. Não, tipo cara, assim. isso foi bizarro. Não, é que assim. Velho, porque os caras já tá abaixo, vamos ser realistas. Tipo assim, a treta dele é com a China. Aí ele foi tretar com a Europa, ele rompeu a confiança dos caras, pô. Sim. Entendeu? Sim. Cara, é isso. Eu acho que os Estados Unidos, essa força hegemônica, foram opções que o Trump teve, mas na minha opinião também não são só do Trump. Eu acho que assim, existe um Estado norte-americano, né, que comanda esse grande barco. Não é somente um presidente que toma as decisões, não é bem assim. Ele tá sempre alinhado antes de tomar qualquer decisão com outras forças, né? E, cara, tem chance de dar um tiro na culatra, tem chance de, né? Tem chance, mas é aquela coisa, ele foi com uma tentativa, vamos na teoria do caos. Vamos no caos, vamos no caos ver o que dá. Aí as cartas estão aí, a China segue forte, né? Eles perdem confiança europeia, mas também a Europa hoje, o papel europeu hoje, dentro do capitalismo, ele segue forte, óbvio. Sim. Mas com o aumento lá de taxa, aliás, com a guerra na Ucrânia e tal, a energia deles ficou mais cara, os produtos já não são tão competitivos. Então a Europa também vive vários problemas. Claro que eles têm raízes nesse sistema aqui que tá hoje, mas eles vivem vários problemas também já. Então o velho mundo também vive outros problemas no sistema. Eu acho que vale até um dia a gente pegar e falar só da... Vamos pro INSS, falando em velho mundo, vamos falar dos idosos do INSS. Sim. Mas vale a pena a gente pegar um dia e falar, mano, Portugal tá doideira. Os caras lá, mano, o salário mínimo dos caras não dá nem pra alugar, enfim. Mas não vamos entrar nessa, não. Idosos na fila do desespero. Paixão. Idosos na fila do desespero. Não sei se você tá sabendo dessa fita aí. O INSS, se você conseguir aí depois, joga uma matéria pra mim na tela. E aí, Zé? O INSS, o pau tá atorando. Os velhinhos foi roubado. Roubaram meus velhinhos e, graças a Deus, Nicolas Ferreira gravou um Rios. Parece que o dinheiro vai voltar pro bolso dos velhinhos. Vai voltar. Graças a Deus ele gravou um vídeo. Pra você que não... Bom, já apareceu em muitos jornais e tal, mas às vezes é legal uma resumida, né, do INSS. Na verdade, sim, você tem os pensionistas e os aposentados. Então tava tendo um desconto ali. Imagina que o pessoal ganha R$2.000 por mês de aposentadoria. Então tinha um desconto ali de R$30
para alguma associação ou para algum sindicato, que era um desconto, de certa forma, indevido, não autorizado pela pessoa, mas eles tinham alguma maracutaia para conseguir descontar esses 30. E R$30 por mês, de não sei quantos milhões de pessoas, chega em bi, né? Com B de bananada, bananeira, como diz o Ciro Gomes. Sim, sim. R$30 daqui, 40 dali, e aquilo era multiplicado, né? Então, eu tava até dando uma olhada que esses descontos... O banco também gosta disso aí, que a gente chama de tarifa bancária, né? Que é a cestinha, né? Velho, eu fiquei pensando a mesma coisa. Quando os caras falavam, meu, é 30 daqui, 40 daqui, o banco faz isso, né, velho? O banco não faz isso, mano. Sim. Imagina, é muito bilhão, dá bilhão, né? Pegar de Sim. cada pessoa R$30, 40. Enfim, é isso que o INSS tá fazendo. Tava fazendo. É algo Sob a que batuta existe. lá do ministro. Quem que era o ministro, pra galera saber? Era o Lupe, né? Isso. O Carlos Lupe era o ministro, né? Mas assim, eu acho que é Vem de algo antes. que tá antes, né? Eu acho que assim... Gui, o debate que a gente precisa ver, né, para ficar um debate sério e tal, porque senão você pega o bolsonarista, ele vai acusar o Lula. Sim. O lulista vai acusar o Bolsonaro, que não fez na época dele, que começou em 2019. Eu acho que o debate sério que a gente tem que pensar é o seguinte: é um debate do próprio sistema. Então, assim, você tem... Quem que tá recebendo esse dinheiro? Não são só sindicatos. Você tem associações. Eu tava vendo que imagina que tem uma tribo indígena que os indígenas lá, eles recebem uma espécie de aposentadoria. Sim. Aí tem uma associação lá privada que recebe valor deles. Né? Então esses R$30, 40, ou 50, ou R$100 que puxa do INSS de cada indígena ali, vai para uma associação. Aí essa associação é montada ali, naquela tribo, ali ela tem jogos para eles ali. Você tem uma série de coisas que ela vai prestando serviço para uma comunidade para justificar aquele desconto. Sim. Né? Mas vamos parar para pensar. Quem que teria que estar fazendo tudo isso? Né? Um Estado presente, mas não, é sempre feito por uma entidade privada, né? Administrar ali, e aí ela pega esse repasse, cara. É uma coisa assim, era para estar investigado antes? Era. É para ser agora? Não sei. Se rolar CPI, tem chance de enfraquecer o governo atual. Sim. Tem chance, tá? Dizer que o Lula tá envolvido, mano, isso aí já acho que fica um debate meio fraco, sabe? Que a extrema-direita tenta fazer. Não, mas é importante, né? ó. Vou trazer a matéria aqui, ó. Esquema revelado no mês passado compreende valores aproximados de 6,3 bilhões. Paixão, desce um pouquinho pra gente aí, vai descendo. Pode descer. Essa parte já explicou muito bem pra gente. Pode descer também. Pode descer. Desce mais um pouquinho. Aí, parou. Ó, para Luiz Martins, diretor da FGV, o escândalo é maior dos últimos 25 anos, potencialmente de maior relevância desde 92, tá? Funcionário do INSS desviou o equivalente a 2 bilhões. Esses 6,3 são integralmente fraudulentos? Provavelmente não, mas o CGU indica algo próximo disso, que tem, mas pode descer mais um pouco, só para ver se tem mais um detalhe aí que a gente deixou passar. Ó, parou. Na avaliação, aparentemente houve problema de aplicação de mecanismo de segurança, faz um alerta, tudo que envolve previdência, beleza, desce mais um pouco, desce, aí ó, qual a parte que você falou, do controle interno, tá bom, beleza, eu achei que tinha um ministro fala e corrigir que está errado. Cara, vamos pegar por partes aqui, só pra gente não ficar nesse discurso realmente raso. Eu acho que é o seguinte, a bomba estourou agora. Sim. Só que a gente tem falas do Bolsonaro aí de 2000 e blau, quando ele era o presidente, que ele mesmo fala, mano, se for investigar o INSS aí quebra as pernas. Então, tipo assim, é uma parada, o que é curioso, e aí eu imputo no PT, no PL, em todos os que estão lá, até no Nicolas que gravou o videozinho, que todos eles estavam, então, pelo que eu sei, todo mundo sabe, ó, estão roubando os idosos. E aí todos eles falam, puta, mas mexendo isso aí vai dar mó BO. E não é exclusivo do Lupe agora, ou que fala, não, eu me retiro aí, pode investigar e vambora. Mas também do governo passado, pô. E isso aí vem de trás. Muito. Eu acho que tem que deixar investigar mesmo, não tem o que fazer. E, porra, agora o problema é como desvincular do eleitorado. Porque, por exemplo, já tá correndo notícia na mídia que a Gleisi Hoffmann tá impedindo a CPI de acontecer e papapá. Mano, não precisa ter a CPI. Se eles quiserem mesmo ir atrás dessa porra, pega lá os deputados, eles têm direito disso aí. Sim. Monta lá, se eles tiverem maioria no voto, eu acho que é CPM... Puta que eu pariu, é CPM alguma coisa. É tipo uma CPI que eles podem montar por fora e ir atrás da informação. Então, mano, eu acho que assim, deveria todo mundo que tá envolvido pegar essas falas antigas, coisas que não vai ser feito, Sim. e investigar essa galera, pô. Por que o Bolsonaro, por exemplo, falou, porra, se mexer no INSS vai dar BO?
Ah, porque o irmão do Lula, porra, aí é foda, mano. Tipo, meu irmão não devolvia a fita da locadora, eu apanhava junto com ele. Quer dizer que eu pegava a porra da fita lá? Não, cara. Não, então, é isso, né, Gui? Eu acho que assim, muita gente já sabia dessa informação. Essas associações e sindicatos que recebiam esses valores, por exemplo, por que estão falando muito do irmão do Lula? Porque ele é vice-presidente de uma delas. Sim. Né? Mas só que assim, ao mesmo tempo que é uma coisa ilegal, tava todo mundo fazendo. É muito louco isso, né? Tudo bem, não tava na lei, mas tava todo mundo fazendo. Então, ou seja, várias associações e sindicatos estavam se sentindo no direito de pegar esse valorzinho de cada pensionista e aposentado, porque já tá todo mundo fazendo, vambora. Então é uma fraude gigantesca, cara. Tem que ser investigada, óbvio, sabe? Tem que ser, mas é aquela coisa, tem que ser uma investigação tão gigante que, por exemplo, eles têm que investigar, e isso é óbvio que vão investigar, quem são essas pessoas que criaram essas associações. Porque, por exemplo, só pra você ter uma noção, eu vou dar um exemplo de uma aqui, ó. Sim. AMBEC, Associação de Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos. É um monte de sigla nada com nada, sabe? Tipo, aí você O cara pega criou aqui... a sigla no chat GPT, mano. Isso. Sabe, tem, por exemplo, umas associações de aposentados ruralistas. Cara, então assim, tem uma série de associações que foram criadas por pessoas que olharam isso e falaram, é uma forma de eu desviar dinheiro, né? Sim. Eu crio uma associação, certo? Com algum nome lá que tenha pensionista, aposentado, chego, encosto no INSS, pego uma beiradinha, pronto, eu sou presidente da associação, vou entrando dinheiro no meu bolso. Então assim, tem que entender, não é uma coisa só partidária, porque senão fica num debate que a gente sabe como que a imprensa às vezes leva. É né? lógico. Mas com certeza vai afetar o governo Lula. Né? Sim. Se tivesse sido uma CPI, não sei se vai rolar CPI ou não, mas se rolar, vai afetar. E é isso, é um escândalo que já tá. O governo Lula a gente sabe que tem alguns problemas, né? Sim, sim. Já de popularidade, já tem queda, embora a economia parente estar boa, ele tem queda de popularidade, então uma bomba dessa é só algo negativo para ele mesmo. É lógico, mano. Pensar numa comunicação aí do nosso governo, dos nossos governantes, que é uma bosta, principalmente a comunicação do PT em relação, e não só do PT, tá da esquerda em geral aí, a gente infelizmente vê que a gente não consegue sair da porra da bolha, né? Então, as comunicação é complicadíssima. Agora, até pra gente mudar o assunto, a gente girar aqui, pra mim a grande questão, no final das contas, é tipo, tá, beleza. Então, vai ferir a imagem de A, B ou C, né? Mas e aí, a gente vai conseguir... Acabar, né? Não, e reverter a merda que os caras fizeram. Porque, tipo, isso aí, cara, descredibiliza ainda mais a porra do sindicato. Você entende? Concordo. Essa que é a Sim. merda. Sim, Pra mim, sim, no sim. final das contas, é isso. Porque aí esses liberalzinhos de bosta vai ficar falando um monte de merda. Aí os caras falam, realmente, mano, sindicato é só pilantra. Mano, o camarada aí, o Nicolas, pegou e falou, fez um vídeo lá, mano, cheio de mentira. Mano, eu nem vou perder meu tempo aqui explicando onde tá a mentira, porque a nossa audiência eu tô falando pra gente mesmo. Então você já foi atrás. Quem fura a bolha, se a gente furasse aqui nessa porra, provavelmente você não ia atrás disso aí. Você ia falar, Nicolas tá certo e pau no seu rabo aí. Então, cara, o meu problema é o olhar sobre o sindicato. Concordo. Que aí é foda, mano. O sindicato que, o sindicato que era pra... Já tá fragilizado. Pô, aí depois dessa porrada aí vai ser foda. E aí você vê, aí concordo, porque a direita ela já tem um discurso muito mais desenhado. Então ela vai bater no sindicato e tal. Só que tem mais associações do que sindicatos que receberam esse benefício. E o que é uma associação? E é exatamente o que eu falei. É meia dúzia de cara lá que se junta, cria lá um presidente, um conselho e morde uma beirada, falando que a associação entrega, sei lá... amigos dos idosos. Isso, e coloca idoso lá pra ficar em confraternização, faz festinha, faz show e justifica esse recebimento dessa grana, tá ligado? Sim. Então assim, esse é o ponto. E essas associações, quem criaram? Quem foram essas pessoas? Porque, cara, tem umas associações tão bizarras que eu tava vendo que eles pegam dinheiro de indígena aposentado e é uma associação de mineração, mano. É bem contraditório, né? Exato. Para falar o mínimo. Entende? Então, Sim. assim, são vários. Eles vão investigar. Bom, tá a investigação já, acho que há 2 anos já começou. Já tava começando, já tinha começado antes já. Sim. Então tem muita informação pra rolar. Mas é isso, a direita sabe pegar... Enfraquece mais ainda os papéis dos sindicatos, que a gente sabe que tem muito sindicato pelego, óbvio. Sim. Tá ligado? O trabalhador cada vez mais desacreditado em sindicato, em organizações, em tudo, né, cara? Então, aí quem perde isso, eu volto a dizer, cara. É a esquerda. Sempre. Se tivesse um cara direito lá na porra da comunicação do PT, mano, é simples. Pega o fundo preto lá,
uma cadeira, senta o Lula na cadeira igual o Nicolas sentou, faz exatamente o vídeo igual. Só que só desmentindo o que o Nicolas falou. Sim. Ainda bota umas verdades dele. Em cadeia nacional, você vai lá, você pode parar a televisão quando você quiser, Lula, você é o presidente. Vai lá e faz, tá bom, irmão? Não seja burro, não. Mas é que quem tá com você deve ser uns merda. O pessoal que faz o marketing hoje na esquerda, a esquerda institucional, essa porra dessa democracia burguesa aí, quem faz são os bosta. Os caras, é só replicar o que os caras tá fazendo. Você pega a menina lá, a excelente, a Laura Sabino, ela já pegou o caminho das pedras ali, filho. Senta ali, roteirinho, papapá, tchau. É igual o Nicolas, senta ali bonitinho, papapá, tchau. Pronto, já começou pelo menos um duelo de narrativa. Agora, se o presidente vai lá, senta ali e explica, ó, beleza, vocês querem continuar acreditando no mentiroso? Fechou. Se continuar, nós vamos entrar com a lei no cara. Acabou, pô. Aí quem quiser mamar o Nicolas manda. Mama, certo? Porque ele mama na direita e mama no centrão. Falando em mamar na direita, Ciro Gomes, hein? Ciro, cara. Ciro Gomes. Meu amigo, como que fica essa questão aí de o Ciro flertar com a direita, com a extrema-direita? Que o Ciro se perdeu, né? Acabou, mano. Cara, até esse assunto do INSS é legal porque tem uma conexão com o Ciro. Estão falando que até o Ciro sai um pouco fortalecido desse problema. Porque assim, beleza, o Carlos Lupe é o presidente do PDT, que é o partido do Ciro. Ao ele ser mandado embora, ter tido a demissão do Ministério da Previdência, ameaça até o enfraquecimento do Carlos Lupe dentro do PDT. Lógico. E tem no PDT uma ala mais cirista, né? Que tem interesse que o Ciro cresça no PDT, um pouco mais. Então, tem gente que fala até que pro Ciro é algo bom o que aconteceu. Meio bizarro, né? Sim. Mas falam que é bom. E ele, cara, tá acenando pra, ali do Ceará para alguns deputados e políticos que são do PL. Porque dentro do PL você tem os altamente bolsonaristas e os nem tanto. E ele tá acenando pra essa galera, pra criar aliança, virando cada vez mais uma espécie de oposição ao governo Lula, né? Porque o PDT hoje é um partido da base do governo Lula, né? Até porque o Carlos Lupe era um representante dele ali, mas com a saída do Carlos Lupe e tudo mais, é difícil saber qual que é o rumo do PDT agora, né? Se realmente ele segue aliado, se ele vai criar uma oposição, porque e é interessante, são 17 deputados federais do PDT, não é um partido gigante, mas tem sua expressão, né? Então, vira tudo confuso, cara. Mas, velho, sobre o Ciro é aquela coisa. Tem gente que sempre falou que o Ciro era de direita. Não sou eu que digo. Você tem vários críticos que sempre falaram isso. Eu assim, a minha análise sobre o Ciro é assim, e não sei você. Foi um dos políticos brasileiros que me trouxe para a esquerda. Foi o discurso dele que me convenceu. Sim. Né? Eu não cheguei pelo PT na esquerda, no petismo, nem o Lula, me convenceram tanto quanto o Ciro, em determinado momento. Então, eu sempre gosto de entender o pensamento dele. Acho, muitas vezes, que ele é um pouco confuso. Eu acho ele confuso. Né? Não muitas vezes estratégico. Mas ele tem sua história política, né? Agora, se ele vai para esse lado da direita, cara, aí fica dura a história dele, né? Porque aí a gente tem dois pontos. Que aí nós vamos falando em economia, nós temos os juros pra falar. Então, são dois pontos aí do Ciro, né? Tipo, porra, a gente tem que lembrar que o partido dele é o partido do Leonel Brizola, né, mano? Porra, então, o camarada que fala que o Ciro é de direita desde o início é maluco, é papo de doido mesmo, a gente não tem que nem dar atenção, isso aí é CAPS. Mas, entretanto, todavia, eu acho que ele tenta desvincular do PT de algum jeito. E aí o jeito que ele escolhe, eu acho que é meio burro, mano. Porque, por exemplo, o camarada ali, ele vê igual Ronaldo e Rivaldo, Romário e Bebeto. 94 e 2002, não tem como desvincular. Um dependeu do outro ali. O Lula e o Ciro meio que é esse amorzinho todo, só que agora ele quer romper de algum jeito pra ele conseguir se lançar. E eu acho que ele tá tentando essa última cartada porque, mano, vamos ser realistas. Se o Ciro não conseguir agora, mano, vai... Velho, vai pra um... Vai surfar. Mano, vai pescar, acabou, mano. Eu entendo a estratégia dele de desvincular. Ele pontuou ao longo desses 3 anos várias críticas ao PT, participou de programa jornalístico ali, quadro fixo, falando sobre economia. Só que é isso, eu acho que ele mantém umas coisas meio brizola, de tipo, pô, você tem que ter projeto de país, então ele tem umas coisas ali meio brizola ainda nele, mas assim, esse aceno constante... O país pegando fogo. Ele é tipo assim, eu não quero a pecha de ser o cara que apoia o Lula contra o Bolsonaro. Tá, mano, mas aqui você tem que entender que é assim, ou você lava a cara com bosta, ou, tipo assim, você vai
vão quebrar tua perna aí, depois vai botar um gesso. Pô, eu prefiro quebrar a minha perna, ele bota um gessinho, eu vou ficar bom depois, do que lavar minha cara na bosta. Porque é o que é isso. O governo Bolsonaro, porra, que ele acenou ali em algum momento, a gente não pode esquecer, é o cara que o país em pé de guerra, pandemia, o camarada fazendo motociata, uma parte do país na enchente ele andando de lancha, que a memória do brasileiro realmente parece aquele filme do Adam Sandler, né? Que é como se fosse a primeira vez. A mente nossa é uma desgraça. Todo dia é uma lembrança nova. Sim. E aí, falando em lembrança, Brasil resolveu matar a saudade de um jurinho mais alto. Tá mais alto ainda, cara. Aí só por finalizar do Ciro aqui, mas é isso. O Ciro, cara, ele carrega uma mágoa política, né? Com o Lula e o PT. Desde quando o Lula foi eleito lá no começo, que eu não sei se o Lula tinha prometido um ministério maior pro Ciro, como o da Fazenda e tal, e deu um ministério menor na época, assim. Um ministério de menor importância, menor verba e tal. E depois a grande mágoa, que foi em 2018, quando o Lula estava preso, que ele achava que ele ia ser um candidato e um Haddad de vice. Né? E não aconteceu esse fenômeno e tal. Então, existe uma mágoa política. Então, sempre ele tenta ocupar o espaço que é do Lula, né? O Ciro. E ele tenta essas estratégias, né, cara? Pela esquerda ele não consegue. Porque vários partidos têm uma aliança com o PT e o discurso do Ciro não convence a eles. Sim. Então ele vai pelo centro ou pela direita, né? Então é uma estratégia, cara. É a melhor... A mim não me convence, né, meu? O Ciro é ruim porque me convencia antes mais do que hoje. Né? Eu sei que ele tem um conhecimento de economia muito forte e tal. Mas depois que você começa a estudar, você já vê que ele tem alguns conhecimentos, mas não é tanto quanto você imaginava, entendeu? Assim, legal, são conhecimentos bons, né? São estratégias boas, mas depois que você vai se informando, isso eu não conheci quando eu não estudava nada de economia política, mas aí depois com o tempo você vai estudando, você fala, pô, ele entende, mas assim, também não é tanta coisa assim, não. É razoável. Mas mais que o Haddad, né? Eu acho que mais, tá? Pode ser. Fala aí, pode falar. O PDT é o 8º partido com mais deputados federais no Brasil atualmente. Então, são 17. É bastante. São 17. É um partido importante, assim, tem sua relevância, né? Mas então, é isso, só pra gente finalizar, vamos falar de economia. Boa. É isso, eu concordo com você, tá? Eu acho que se 2018 ter esquecido essa traição aí também. Tinha que ter deixado o cara tentar uma, pelo menos, mano. Entendeu? Mas que o ter PT deixado. a gente conhece, né? Então, Partido dos Trabalhadores do Lula. Vamos dar economia no país aí. Falando em Ciro Gomes, o que aconteceu, meu irmão? Cara, o ministro... Aliás, o presidente do Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, que ficou no lugar do Roberto Campos Neto, muita gente, quando o Galípolo entrou, achava que ele era o cara de esquerda. Não, o Galípolo é de esquerda. Cara, era só você pegar as votações dele no Banco Central e ele só divergiu uma vez do Roberto Campos Neto. Então, sei lá, em 10 votações ele votou 9 igualzinho ao Roberto Campos Neto. Então ele é o Roberto Campos Neto. Então, assim, aumentou mais uma vez os juros. Né? Então agora a gente está em 14,75. É o maior juros em 20 anos. Maior juros em 20 anos. Eles vêm com esse argumento constante que precisa aumentar juros para brecar a inflação, como se a nossa inflação fosse de demanda. Gui, você está consumindo mais do que há 5 anos atrás? Não. Quem que você conhece está consumindo mais? Lógico, muito pelo contrário. Pouquíssimas pessoas. Muito pelo contrário. Então, ou seja, a nossa inflação a gente sabe que não é de demanda. A nossa inflação ela é de custo, né, Gui? É de custo. Pô, a gente, por vários motivos que a gente já conversou aqui em outros programas, né? Que é aquela coisa. Você tem 2 tipos de inflação, de custo e de demanda. Né? Eles ficam aumentando juros falando que vai reduzir a inflação, só que não reduz. Na verdade, o aumento de juros aqui no Brasil, Gui, é para enriquecer banqueirada. E tem gente falando até que pode acontecer um fenômeno até perigoso, que é realmente a gente entrar numa espécie de crise econômica, como aconteceu na época da Dilma. Sim. E que o próprio mercado, o mercado fala uma coisa na frente da televisão, mas ele age de outra forma, né? O mercado são as empresas. Né? Eles desejam uma certa crise para o Brasil, cara. Eles desejam. É impressionante. Porque eles também lucram na crise. Lógico. Né? Então, assim, aumentar os juros, se tiver uma pequena crise, para o grande empresário não é tão ruim. Falar, não, mas como é que... Não, o que você está falando é uma viagem. Não é possível. Como é que um cara que está vendendo 10 vai querer vender 8? Não importa, ele vende 8, mas é como vai ter crise, o salário do trabalhador cai. Aí ele paga menos pro trabalhador dele. E ali ele controla mais. Quando o trabalhador começa a querer ganhar um pouco mais,
e pressionar o aumento de salários, pressionar mais direitos, como a gente está querendo dar 6x1, ele começa a querer ter uma espécie de depressão no mercado para ele conseguir ganhar, né, o excedente do capital na força de trabalho e não tanto na escala de venda, entendeu? Então, enfim, é isso. E o juros está em tudo, né, Gui? O juros está em tudo. O trabalhador se ferra porque às vezes... Então a gente vai ter que apertar o cinto aí. Vai aumentar a gasolina, vai aumentar tudo, no final das contas. Cara, aí tem alguns fenômenos que é o seguinte, eles estão aumentando os juros nessa desculpa para falar de conter inflação. Não está contendo. Eles têm um histórico já de inflação, a inflação segue subindo. Não muito alta, mas segue subindo. Né? Então, esse fenômeno, ele só vai dar uma crise no mercado capitalista. Ele tem uma chance de dar uma crise mesmo. Mas em termos práticos, eu sou consumidor, o que vai impactar agora? Olha, aí pode ter alguns fenômenos, cara. Alguns fenômenos. A crise pode te impactar a médio prazo, entendeu? Mas no mundo real, a inflação não vai baixar. Os produtos no mercado vão continuar caros. E aí você vai pagar caro duas vezes. Você vai pagar caro no mercado, que a inflação não está caindo tanto. Os produtos seguem caros. Uhum. E quando o trabalhador que já ganha pouco, tá na informalidade, tá pegando às vezes dinheiro emprestado para pagar o botijão de gás, para pagar o aluguel, o cara tá pegando dinheiro emprestado, ele vai pagar mais caro no banco, porque o juros tá mais alto, automaticamente vai repassar pro cara. Então, se você é do limite especial, desses bagulho tudo, vai... Ah, tá louco. Entende? Então, assim... Já é o juro mais caro do mundo. Isso. O cara para comprar um imóvel vai pagar mais caro. Então, assim... E aí que vem a maior loucura, né, cara? Que isso também é um outro ponto. O capitalista brasileiro, ele tem uma certa... um desenho de mercado para ele, que todos eles são banqueiros, mano. A Magazine Luiza tem seu próprio banco, o Votorantim, que vende cimento, tem seu próprio banco, todos têm seu próprio banco. Então, cara, quando aumentar juros também não é ruim para eles, porque eles emprestam naqueles juros gigantes. Então, quando você vai comprar na Magazine Luiza, beleza, vai parcelar lá em 12 vezes, só que as 12 já não vai ser sem juros, às vezes é um juros já mais alto. Então, uma série de coisas que eles ganham dinheiro e se aproveitam, às vezes, desses juros altos, né? Então é isso, Zé. É importante falar também, pô, tem muitos bancos agora, tem... Pô, tá 99, outro dia eu fui pegar um Uber lá porque ele não me emprestar dinheiro. Pô, como é que pode um negócio desse? O cara aluga um AP no quinto andar, o cara tem um APzinho lá, ele aluga no quinto andar. Uhum. O quinto andar também tem uma espécie de banco. Sim. Por que é uma espécie de banco? Porque ele te antecipa o dinheiro. Então ele é um banco. Sim, ele ganha dinheiro te emprestando antes, te antecipando, ele tá interessado nisso. Sim, né? então tá lógico. Aí você vai cair na malha fina lá, mano. No final das contas, você não vai conseguir pagar porra nenhuma. Isso. José Bonifácio. É isso. Moleque, hoje fizemos um redondaço. Tá? Hoje foi express. Redondaço pra caralho. Ó, você que ficou aqui até agora, eu te pedi 3 favores, tá? 3 favores. Primeiro, se inscreve, é muito importante. Quiser fazer corte disso aqui, mano, faz, tá bom? Faz. Só marca a gente, tal, ou não também. Faz chegar em mais pessoas, tá bom? Deixa seu comentário. Tem o nosso Pix, é muito importante. Né, Zé? Dá teu último recado aqui, vamos nessa. Isso. Acompanha outros programas, desce aí a barra de rolagem, você vai ver vários programas muito interessantes. Né? Então a gente está aqui no Resenha da Base, que a gente fala de temas atuais, mas também tem o Categoria, que a gente conversa com alguma profissão sobre o Brasil. Então tem uma série lá, professores, babás, porteiro. E o principal, comenta. Comenta porque engaja mais ainda. Né? Quando curtir é importantíssimo, não tô falando para curtir, mas quando você comenta, aquilo espalha em mais pessoas do que curtir. Né? Então, comenta, nem se você quiser fazer uma crítica ao Nicolas ali como comentário. Vamos falar que tá uma bosta também. Ou também faz críticas a nós. Pra gente crescer como um programa, mais importante você comentar. Isso é fundamental. Ativa o sininho também aí. Pra quando chegar a notificação, né, Zé? Com certeza. É isso aí. Até a próxima. Obrigado. Na categoria de base.